Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso curso do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, versículo de 1 a 11, que são as tentações aí que Jesus sofreu. Esse texto já aparece em Marcos e depois vai aparecer também no Evangelho de Lucas. Só para ajudá-los, no Evangelho de Marcos, o Marcos não fala em números de tentações, tá? Ele fala apenas que Jesus foi tentado, enquanto Mateus e Lucas vão apresentar 3 tentações. E é isso que nós vamos estudar hoje juntos. Um ponto importante aqui é que não pegue na Bíblia, não leia na Bíblia, como eu já tenho explicado para vocês, não pegue na Bíblia o texto de forma literal. Nós temos que entender as chaves de leitura que o evangelista Mateus está utilizando para escrever esse texto. E para entender essas chaves de leitura, nós temos que entender aí os objetivos do Mateus ao escrever o seu evangelho, quando escreve, para quem escreve. Nós temos que entender a cultura judaica, porque o Mateus é um judeu convertido ao cristianismo. Nós temos que, sobretudo, entender os textos do Primeiro Testamento que o Mateus está utilizando. E nós vamos ver aí que, é claro, no texto, inclusive o principal texto que vai ser utilizado nas tentações, será o texto de Deuteronômio. Vamos ver isso com vocês aqui. Embora também nós vamos ver que o Mateus usa um salmo, ele vai usar aí também outros textos e vamos colocando isso para vocês. Não esquecer que o Mateus está escrevendo dentro desse contexto do êxodo, da libertação do povo, que foi em primeiro momento do Egito para a terra prometida, e Jesus que vem trazer um novo êxodo, né? Então o Mateus sempre está fazendo esse paralelo entre primeiro êxodo, segundo êxodo, Moisés, Jesus. Então a gente tem que estar sempre atento. Deserto, lembra do deserto? Os 40 dias que o Moisés ficou na montanha jejuando, né? 40 dias e 40 noites, Jesus também. Então nós temos que ler esse texto como pano de fundo o primeiro êxodo, a primeira libertação, que foi uma libertação da escravidão para a liberdade da terra de Jerusalém, ou da Terra Santa, e aí agora a liberdade em Jesus, que é a liberdade do pecado para a vida eterna, das situações de morte para as situações de vida. Então vamos aqui tentar entender esse texto com essas prerrogativas, ok? Uma questão interessante é fazer aí as ligações que o Mateus já fez no batismo de Jesus. No batismo de Jesus, o Mateus apresenta Jesus como filho predileto de Deus. Apresenta Jesus com essa identidade, como a identidade do Messias libertador. Portanto, o texto das tentações também tem essa chave de leitura. Tá? Entender Jesus como filho predileto de Deus e Jesus como Messias libertador. Não aquele Messias libertador político, mas um outro tipo de Messias. É isso que nós vamos ver nesse texto. Todo o texto dentro do Evangelho, ele é escrito principalmente para as comunidades. Mais do que para Jesus, é para as comunidades. Portanto, se nós entendermos as respostas de Jesus nesse texto e o comportamento de Jesus frente às tentações, nós vamos entender qual era a mensagem que o Mateus queria passar para a comunidade. Então, o Mateus quer dizer, assim como Jesus agiu, hajam vocês também. Assim como Jesus respondeu às tentações, faça assim para vocês também. Em outras palavras, o que o Mateus quer nos lembrar é que as tentações que Jesus sofreu são as tentações que nós sofremos no dia a dia. O diabo está sempre presente no nosso dia a dia. Como nós temos respondido a essas tentações? O exemplo tem que ser Jesus. É isso que o Mateus está dizendo para nós. Então são pequenas chaves de leitura que nos ajudam a ler o texto na sua profundidade. Não literalmente. O Mateus não está falando do diabo com chifre. O Mateus não está dizendo de um encontro de Jesus com o diabo pessoalmente. Mas o diabo que se manifesta no dia a dia das pessoas, nos nossos dias a dias. Quem são os diabos? É isso que nós vamos ter que encontrar aqui nesse texto do Mateus. Primeiro ponto, então. Vamos aqui, eu vou levantar alguns pontos para a gente refletir aqui o Evangelho das Tentações. Primeiro ponto. É o Espírito Santo que conduz Jesus a essas tentações, a essa montanha das tentações. Lógico, Jesus ele é identificado como Filho de Deus, ele recebe o Espírito de Deus.
Portanto, onde Jesus está, aí está o seu Espírito. É o Espírito que conduz Jesus. Conduz para quê? Então, a primeira mensagem do Mateus. Para que cada um, né, porque o Espírito está em nós também no batismo. O Mateus está escrevendo para essas comunidades também que já foram batizadas. O Espírito de Deus tem que nos conduzir, como conduziu Jesus, para que nós possamos aí nos livrar de todas as falsas expectativas, de todas as falsas visões messiânicas equivocadas. Os judeus, eles tinham uma visão do Messias glorioso, de um Messias político que viria libertar Israel do poder romano e colocar Israel no primeiro plano de governo. O Mateus está dizendo, esqueçam isso, o Messias não é isso. Então, ou seja, fugir dessas falsas expectativas messiânicas e fugir das falsas expectativas de poder, de riqueza e de domínio. É para isso que o Espírito nos conduz. Tá? Quer dizer, nós não estamos sozinhos. O Espírito vai estar com a gente para vencer essas tentações. Então, mas é para fugir dessas tentações. Jesus sofreu as mesmas tentações. Vamos aqui continuar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Tá? Jesus, tá? Ele não é esse Messias que os judeus esperavam. Esse Messias triunfante, político, tá? Dominador do povo. Não é para isso que Jesus veio. Jesus veio para servir. Aqui é isso que o Mateus está dizendo. Ele é um outro tipo de Messias. As tentações, então, vão nos dizer claramente qual é o tipo de messianato de Jesus, embora o texto não fale abertamente de Messias, mas essa é a intenção que ele quer nos deixar. O Mateus, ele vai ler então o texto do Deuteronômio, tá? Para que a gente entenda, você que está com a sua Bíblia, pode pegar aí. Basicamente, ele está lendo o texto de Deuteronômio e vai citar aí o capítulo 8, depois o capítulo 16 também do Deuteronômio. Mas vamos aqui devagar, tá? Uma outra coisa importante, deserto, tá? A tentação acontece no deserto. Deserto não é um lugar geográfico. Deserto sempre é a condição em que a história de Israel foi provada em relação a Deus. A palavra tentação tem que ser lida de duas formas aqui no Evangelho. Quando falar de tentação em relação ao povo, é uma prova. O povo ele passa por provas para mostrar se são fiéis ou não a Deus. O povo de Israel no deserto ele foi provado. Provado por Deus como? Deus não tenta as pessoas, ele é provado para ver se ele é fiel ou se não é fiel a Deus. Jesus não precisa provar que ele é fiel a Deus, ele é fiel a Deus. Isso é um ponto importante. Aqui, a prova de Jesus é uma tentação mesmo, mas é uma tentação diabólica. O diabo tenta Jesus. No deserto, foi Deus que provou o povo, provou para ver se ele estava realmente sendo fiel ou não. Então tem que ficar bem clara essa questão aqui. Então, deserto, tá? Deserto é o lugar onde o povo de Israel foi provado. Aprovada a sua fidelidade ou não a Deus. Geralmente, o povo de Israel se mostrou infiel a Deus. Jesus será tentado, provado pelo diabo, tentado pelo diabo e vai se mostrar fiel a Deus. Olha a diferença. Infidelidade do povo, fidelidade de Deus, de Jesus, tá bom? O que o diabo quer com Jesus? Que ele traia o batismo dele. Ele foi, então, nomeado no batismo Filho de Deus. Ou seja, ele assume o papel de Filho de Deus, aquele que vem trazer vida. Ele é a palavra de Deus que vem trazer vida para o povo. O que o diabo quer é, esqueça isso, Jesus. Esqueça que você é o Filho de Deus. Aproveite da sua situação para dominar, para ter riqueza, para ter prestígio. Então, ou seja, é usar uma condição divina para oprimir o povo e não para libertar o povo. Jesus não vai aceitar. Essa, então, é a intenção do diabo. Que cada um de nós traiamos o nosso batismo. No batismo, assumimos a condição de filhos de Deus para levar a vontade de Deus para as pessoas, para sermos Jesus para o outro. O diabo o tempo todo vai nos tentar a não realizar essa missão nossa também. Dois pontos importantes. Mateus usa a palavra diabo ou Satanás. Ele não vai usar a palavra demônio. Demônio ele vai utilizar para as pessoas que estão endemoniadas. Há uma diferença.
Diabo em grego significa aquele que divide, Satanás em hebraico, adversário. Adversário é aquele que divide também. Então aqui seria sinônimo em Mateus. Então Mateus, usando a palavra diabo ou Satanás, ele está usando em sentido negativo. Aquele que nos divide, aquele que é adversário do ser humano. O diabo é adversário do ser humano. Quer afastar o ser humano de Deus, assim como tentou afastar Jesus do povo. O diabo quer afastar também o ser humano de Deus. Outro ponto importante, somente nesse texto o diabo aparece com uma prefiguração de uma persona, de uma pessoa. Depois ele não mais vai aparecer no evangelho. Ele só aparece nas nossas atitudes. O Mateus quer dizer que o diabo ele vai aparecer tentando Jesus depois como? Nos discípulos. Lembra quando Jesus fala para o Pedro, afasta-se Satanás. Então os discípulos tentaram Jesus, os sumos sacerdotes tentaram Jesus, os doutores tentaram Jesus, os fariseus tentaram Jesus. Então o diabo ele utiliza depois das pessoas para tentarem Jesus. Então quem é o diabo aqui nesse evangelho de Mateus? Não é uma persona. Especificamente aqui ele está dizendo que o diabo é todas as forças que procuram afastar o homem de Deus. É isso que o Mateus está dizendo para nós. Não é um diabo com chifre assim por diante, tá bom? Então o diabo é todo o que nos afasta dos planos de Deus. O diabo é o adversário do homem em relação a Deus. Vamos continuar aqui então. Quais são as tentações? São 3. Quais são as tentações? Falsas expectativas, falsas propostas que nós temos que evitar. Já expliquei para vocês que o deserto não é um lugar geográfico, o deserto é uma situação em que se encontrava o povo de Israel toda vez que ele era colocado à prova para mostrar se era fiel ou não ao plano de Deus. A gente pode lembrar também que o deserto é consequência do pecado. Lembra que nós vivíamos no jardim do Éden e depois fomos expulsos para o deserto como sinônimo de pecado também. O povo sempre cai diante dessas provas, Jesus não vai cair, porque Jesus ele é guiado pelo Espírito e ele se prende, se agarra à palavra de Deus, que é ele próprio. Jesus é a palavra de Deus. Então vamos aqui perceber como é que o Mateus ele vai tecendo esse evangelho. Ele vai utilizar um texto do Êxodo, em que afirma que Jesus andou, eu vou sempre colocar a descrição no texto para vocês, tá? No vídeo, para que vocês saibam onde estão esses textos. O Moisés ficou 40 dias e 40 noites jejuando para receber a palavra de Deus no Monte Sinai. Agora, o que o Mateus está dizendo, então esses 40 dias que Jesus passa em jejum não são 40 dias físicos. Não são 40 dias físicos porque o jejum religioso de Israel, ele sempre terminava com o pôr do sol. Então, o pôr do sol, o sol sumia, você podia comer. Então, Jesus não está fazendo um jejum religioso. Aqui, o jejum também é uma metáfora. O Mateus está lembrando que Jesus é maior do que o Moisés. Moisés, ele jejuou para receber a lei. Jesus, e o que é a lei? A palavra de Deus. O que o Mateus está dizendo é que Jesus é essa palavra de Deus. É a palavra que vem trazer vida. Jesus tem fome da palavra de Deus. Ele quer viver a palavra de Deus. Tá? Lembra lá no Evangelho de João, quando Jesus fala assim, eu tenho fome, a minha missão é fazer a vontade de ser, eu tenho fome da palavra de Deus. Isso está no Evangelho de João. Então Jesus ele vai passar 40 dias e 40 noites. É uma metáfora para lembrar de Moisés, que se preparou. O número 40, já expliquei para vocês, o número 40, ele é um número simbólico que fala de preparação para algo melhor, preparação para uma missão. Da mesma forma que o Moisés se preparou 40 dias e 40 noites de jejum para receber, para uma missão, receber a palavra de Deus, Jesus também ele está se preparando para ser a própria palavra de Deus viva, que mata a fome do povo. Então Jesus se prepara para esse momento também. Então é uma passagem. O 40 é uma passagem, ele é uma fase preparatória para uma missão. Jesus também tem essa missão. Jesus é maior do que Moisés. E o que Jesus vai proclamar? Moisés recebe a lei. Jesus vai proclamar, a missão de Jesus é proclamar o reino dos céus. O próprio reino dos céus. E aqui nós estamos vendo 2 reinos então. Reino dos céus, já vou adiantar para vocês, o que é o reino dos céus? Serviço, igualdade, divisão. Do outro lado, o demônio, reinos do mundo. Domínio, prestígio
e riqueza, dois reinos se enfrentando nessa montanha. Jesus, então, ele vai anunciar o reino dos céus, é um projeto de vida. Então ele se prepara com os 40 dias para isso, mas não são 40 dias físicos. Aqui é uma metáfora que o Mateus está utilizando para dizer que Jesus está se preparando para anunciar esse reino dos céus, tá bom? O jejum não é de alimento, o jejum é a própria vida de Jesus. Jesus passou a vida toda jejuando, quer dizer, jejuando das coisas desnecessárias para se alimentar apenas da palavra de Deus. Se jejuando de coisas materiais, como pão, mas não aqui o pão físico, o pão a materialidade, para viver somente da palavra de Deus. Então o jejum também é simbólico, para dizer que a vida de Jesus foi um jejum em relação às coisas desnecessárias, em relação ao poder, em relação ao domínio. Jesus jejuou do poder, do domínio, da riqueza, para ser a palavra de Deus, para alimentar dessa palavra, para ser a palavra. Então, ele é fiel ao Pai e se torna a palavra do Pai para as pessoas. Não é bonito essa reflexão do Mateus? Então não se trata de fome física, mas fome de Deus. Jesus tem fome de Deus. Jesus se alimenta da palavra e vai se tornar a palavra de Deus para as pessoas, tá? É interessante, quando o diabo vai tentar Jesus, ele não fala, já que você tem fome, para mostrar que não é uma fome física, mas já que tu és o Filho de Deus. E aí cuidado com as interpretações, tá? Porque muitas interpretações na Bíblia, como a Ave Maria, fala assim, se és, não há uma dúvida. O Mateus fala, já que tu és o Filho de Deus, já que tu és. Tá? Então fala de uma fome, fala de uma realidade que o Mateus já proclamou lá no batismo. Jesus é o Filho de Deus, não há essa dúvida. Já que és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Primeira tentação material. Usar das condições pessoais, dos dons pessoais, para satisfazer uma vontade pessoal. Essa é a grande tentação de todos nós. Sempre pensar em nós, sempre realizar pensando em nós, usar os nossos talentos para nós, visarmos aquilo que nós temos para nós, esquecer o outro. Então Jesus ele vai vencer isso e vai dizer, tá, claramente, não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Ele está usando aqui o texto de Deuteronômio, tá, que nós estamos colocando sempre aqui embaixo para vocês, só que o texto não fala, não só de pão vive o homem, mas o texto diz, vivemos da palavra que desce da boca de Deus. O Mateus acrescentou a questão do pão e relacionou aqui com a fome de Deus no texto. Aqui então, a primeira tentação de Mateus lembra lá a tentação do maná no deserto. O povo, ele colocou Deus em xeque. Já que Deus existe mesmo, né? Cadê o pão? Nós estamos com fome. Então o povo está tentando Deus, e aí o povo se alimenta desse maná, e aqui o Mateus está dizendo que só maná, a gente não pode fazer das coisas materiais o significado da nossa vida. É essa a resposta do Mateus em relação a Jesus. Nós não podemos fazer das coisas materiais o nosso projeto de vida. Nós não podemos fazer das coisas materiais o significado maior da nossa vida. O significado da nossa vida é Deus. É Ele o grande significado da nossa vida. Essa é a primeira tentação aqui que nós temos. O programa de vida de Jesus é não fazer as coisas voltadas para Ele, mas para o próximo. Esse é o primeiro ponto importante, tá bom? Na segunda tentação, o demônio leva Jesus para o pináculo, né, o lugar mais alto do templo, e fala para Jesus jogar dali, porque o pé dele não seria ferido nas pedras. Aqui é interessante que temos que conhecer a cultura judaica para entender esse texto. Os judeus, eles acreditavam que o Messias viria e se apresentaria no ponto mais alto do templo, no pináculo. Então, o diabo está dizendo, já que você é o Messias mesmo, suba no pináculo, se jogue de lá, não vai se machucar, e o povo vai dizer, é o nosso Messias. Então aqui nós temos a segunda tentação, que é a tentação religiosa, de distorcer o texto bíblico em favor das nossas vontades. Isso aqui é muito interessante. Aqui lembra a tentação, portanto, de ficar... Aí Jesus responde, tá, em relação a isso, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui lembra a tentação lá da água. Quando não se tinha água,
E aí o povo falou assim, se Deus está conosco, ele tem que aparecer, ele tem que mostrar para que veio. Então muitas vezes nós queremos utilizar a Bíblia, os textos, para tentar Deus para fazer a nossa vontade. Quantas vezes você não falou assim, eu quero hoje uma prova de Deus que ele existe, ou eu quero uma prova para ver se está do meu lado. Isso é tentar Deus. Jesus está dizendo, a minha confiança em Deus não precisa de milagres, a minha confiança em Deus não precisa que ele demonstre isso, eu acredito em Deus. Ele está na palavra, ele está comigo, eu não preciso tentá-lo para mostrar que ele é Deus, eu não preciso tentá-lo para mostrar que ele existe. É isso que Jesus está dizendo para o diabo. Eu sou outro tipo de Messias. Eu sou Messias, mas não preciso sair fazendo espetáculo, eu não sou um Messias glorioso. Eu sou um Messias no serviço do povo. É isso que Jesus está dizendo em relação à palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. O tempo todo nós estamos tentando Deus para que ele seja nosso funcionário. Hoje Jesus Cristo não aceitou fazer isso. E a última tentação é a primeira vez que não se fala sendo tu filho de Deus. Aqui não se fala isso. O diabo leva Jesus para uma montanha e lá mostra todos os reinos e fala que tudo seria de Jesus se ele prostrasse diante do diabo. Aqui lembramos o texto lá do próprio Mateus, quando os magos se prostram diante de Jesus. Jesus é o único rei. A montanha ela vai estar muito significativa no Evangelho de Mateus. Nós temos a montanha da bem-aventuranças, temos a montanha da transfiguração, temos a montanha da ressurreição. Montanha é lugar de Deus. Acreditava-se que Deus estava sempre na montanha. O diabo leva Jesus para uma montanha para que Jesus transforme o próprio diabo em uma divindade, adore essa divindade. Aqui está uma terceira tentação voltada também ao povo de Israel, quando eles foram tentados e muitas vezes adoraram um bezerro de ouro, adoraram outras divindades, e esqueceram aí o grande credo de Israel, Shema Israel, escuta, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então, a tentação aí que nós percebemos é diante ali de Jesus e Satanás, nós temos dois reinos. O reino dos céus, que está em Jesus, e o reino do diabo. O diabo queria dar um reino para Jesus que fosse domínio, riqueza e prestígio, que é o que os reinos fazem, os grandes impérios fazem. Jesus quer mostrar que o reino dele não é dessa forma. E Jesus não vai adorar, Jesus vai dizer, adorarás, e primeiro pede para o diabo se afastar, afasta-se, e vai dizer que ele só deve adorar o Senhor, teu Deus, né? Seu Deus que é Javé. O reino de Jesus é o reino da divisão, da igualdade e do serviço. O que o Mateus quer dizer é o seguinte, que muitas vezes nós queremos encontrar o divino nas riquezas, no poder e no domínio. Já viram religiões da teologia da prosperidade que fala assim, quanto mais, eu não tinha nada, agora eu tenho um prédio, eu tenho uma casa, eu tenho 2 carros, tudo mais. Então, muitas vezes o diabo quer que a gente encontre Deus na riqueza. Muitas vezes o diabo quer que a gente encontre Deus numa vida bem-sucedida. E o Mateus está dizendo o contrário disso para nós. O Mateus está dizendo para nós que Deus está no serviço, que Deus está na divisão. Olha lá a multiplicação dos pães. Que Deus está aí na igualdade. Esse é o reino de Jesus. O divino se manifesta quando eu volto para o outro, quando eu dou a vida pelo outro, como fez Jesus, e não nas riquezas, não no poder e não no domínio. É isso aí, até o próximo programa aqui do Evangelho de Mateus.